Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de te contar um pouco a história do livro Oséias na Bíblia, que conta a história desse profeta que casou com uma mulher infiel, ou como outras traduções dizem, o profeta que casou com uma prostituta. Bom, para te contextualizar um pouco, na época em que Oséias viveu, lá pelo ano 750 antes de Jesus, antes de Cristo, o reino de Israel era dessa maneira como está nesse mapa. Ele era dividido em dois. Na parte do norte, que está em azul no mapa, se chamava Israel, e a parte do sul, que está em amarelo, se chamava Judá. Entre os profetas da Bíblia, vemos que a maioria deles profetizou ou para o reino do norte ou para o reino do sul. Poucos profetizaram para os dois. Oséias aqui é um rei que profetizou para o reino do norte. Colocando em contexto, nessa outra imagem, com outros reis, com outros profetas da Bíblia, temos aqui em cima, em vermelho, os reis de Israel, na linha do tempo em vermelho, em preto escrito o nome dos reis, em vermelho os profetas que profetizaram para o norte, em azul embaixo os reis em preto e em azul os profetas, cada um no seu período. Vemos que Oséias pregou mais ou menos na mesma época em que Jonas e Amós, tanto que talvez até Oséias e Amós se conheceram. Enquanto que, mais ou menos ao mesmo tempo, no Reino do Sul, profetizavam Isaías e Miqueias. Bom, o interessante da história de Oséias é a forma como ela começa. Né? Ela já começa falando assim. Né? Primeiro um contexto histórico, né? A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, Oséias profetizou no reino do norte, onde Jeroboão era o rei. O que acontecia nessa época era uma época de muita desigualdade social. Os ricos ficavam mais ricos e os pobres mais pobres. Então, essa é uma das principais temas trabalhados por Oséias, né, o companheiro por Amós, desculpe, o companheiro de Oséias, e Oséias trabalha a questão mais da infidelidade do povo em relação a Deus. O livro de Oséias ele está localizado mais ou menos no mesmo tempo cronológico em que acontece a história de 2 Reis, nos capítulos 9 a 17. Então, para ter um contexto, quem quiser ler, pode ler a história de Reis para entender melhor a história de Oséias. O livro é dividido em duas partes. Primeiro, os capítulos 1 a 3 contam um pouco sobre a vida de Oséias, o que ele fez. E a parte 2, a partir do capítulo 4 até o 14, são as profecias de Oséias. Então, sobre a vida pessoal dele, né? O texto começa assim dizendo que o princípio da palavra do Senhor, ou em outra tradução, a primeira vez que o Senhor Deus falou com Oséias, Deus disse: Vá, tome tome uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui desviando-se do Senhor. Vemos que muito interessante, a primeira vez que Deus falou com Oséias, ele disse: case-se com uma mulher prostituta. Né? Ou outras traduções talvez poderia ser entendido com case com uma mulher que vá se tornar uma prostituta. Então não sabemos se ela já era antes de ele se casar com ela ou se ela se tornou uma prostituta depois. Talvez ela cresceu em um ambiente complicado, um ambiente de prostituição, ou talvez ela já tivesse tendências à infidelidade antes que ele pudesse perceber. Mas mesmo assim ele era para se escolher casar com uma mulher desse tipo. Ele obedece a Deus e a história continua dizendo que ela engravidou. Então ele foi e tomou a Gomer e ela concebeu e deu um filho. E Deus disse: dá o nome desse filho de Jezreel. Por que Jezreel? Jezreel é o nome de um vale em Israel, onde aconteceu uma batalha no tempo do rei Jeú. Uma batalha onde os filhos de Israel derramaram muito sangue. E o que Deus queria dizer com essa mensagem era que ele estava para fazer também um massacre com eles. Né? Depois a mulher engravida de novo, mas dessa vez a Bíblia só diz ela engravidou, não diz que foi dele. Então não sabemos se o filho número 2 e número 3 são filhos de Oséias mesmo, ou se ela já nesse momento já era adúltera. De qualquer maneira, Deus pede para Oséias dar um nome para esse filho, Lo-Ruama, em hebraico, não meu útero. Porque Deus disse que ele não queria mais ter essa relação de intimidade com Israel. Então você vê que os nomes dos filhos e toda a vida de
de Oséias é de uma forma profética, exemplificando o que está acontecendo no povo de Israel. Eles não são mais fiéis e Deus está falando também, não quero mais ter nada a ver com vocês. Vocês são infiéis comigo, então também não quero mais ser o seu Deus. Me imagino como ter sido difícil para Oséias ter a vida dele de uma maneira tão clara, profética, mostrando o destino do povo de Israel. Lembra um pouco aquilo que Paulo disse, em 1 Coríntios. Sigam a mim como eu sigo a Cristo. Ou olhem a minha vida e vocês verão a Cristo. Aqui em Oséias é também, olhem a minha vida e vocês verão o coração de Deus hoje, como ele está se sentindo. E aí depois, logo depois da esposa dele desmamar o segundo filho, ela engravida de novo e o nome do terceiro filho se chama Lo-Ami, que significa, vocês não são mais meu povo. Então Deus mostrando isso. Mas logo depois dessa queda, com a mensagem profética muito negativa, já vemos no capítulo 1, versículo 10, uma coisa mais positiva, né? Porque ele está profetizando que os filhos de Israel vão voltar a ser como a areia do mar, que não se pode contar. E onde dizia, vocês não são mais meu povo agora, diz vocês serão filhos do Deus vivo, dando quase que um novo significado para o nome dos filhos de Oséias. Então, em todo o livro de Oséias, nós vemos essa escadinha. Bênção, maldição, bênção, maldição, bênção, maldição. Como se Deus estivesse dizendo, vocês não me obedecem, eu não quero mais estar com vocês, mas mesmo assim eu ainda tenho um fio de esperança. E fica nesse vai e vem, o coração de Deus agitado, ele vê indignado com o povo de Israel que não obedece, mas ele ainda assim ama eles. No capítulo 2, depois vem uma mensagem profética dura para Israel. Né? Então, é uma mensagem que Oséias prega para os seus filhos, né? Para seus filhos de sangue, mas é uma mensagem também profética para Israel. Ele fala para os seus filhos, a sua mãe se prostituiu, aquela que concebeu vocês, ela disse, vou atrás dos meus amantes. Então, nesse momento, parece que a esposa abandonou seu marido, deixou o marido sozinho com os 3 filhos e foi embora para uma vida de prostituição. Porque ela disse, os meus amantes me dão água, me dão óleo, me dão linho, me dão lã, me dão o que eu preciso. E aí Oséias fala em nome de Deus. Ela não percebeu que era eu que dava tudo para ela. Né? É como Deus diz, eu que cuido do povo de Israel, mas mesmo assim eles me abandonaram e foram atrás de outros deuses. Se a gente contextualizar um pouco, fala que vão atrás do deus Baal. Voltando a ver o mapa de Israel, coloquei vários pontinhos vermelhos ali que são só para indicar como seria mais ou menos o que o Israel na época em que eles viviam. Então Israel não tinha o controle absoluto sobre todo o seu território, mas em vários pedaços no meio do território dele tinham cidades dominadas por inimigos que adoravam outros deuses. E o povo de Israel, em vez do povo de Israel ser um exemplo para eles, para que os outros povos quisessem também adorar o Deus de Israel, aconteceu o inverso. Israel que olhava para esses outros povos de pontinhos vermelhos ali e queria ser como eles. E acabou se desviando do seu caminho. Vemos então que esses povos que eram para ter sido destruídos por Josué, lá na conquista da Terra Prometida, mais de 700 anos, mais cerca de 700 anos atrás, até hoje nunca foram destruídos, até esse período do tempo, 700 a.C., que eles não tinham sido destruídos e continuavam causando problemas para o povo de Israel. Então, são as consequências de decisões erradas tomadas no passado. E aí, no meio de todo esse momento ruim, tem sempre uma notícia boa, né? Então, Deus falando, mas eu vou levá-la para o deserto de novo. E ali ela vai cantar, como nos dias da sua mocidade, nos dias em que eu tirei ela do Egito, Deus falando que ele ainda tem esperança que Israel vai voltar a adorar a Deus, assim como essa esposa ainda vai voltar para o seu marido. E aí no capítulo 3, Deus fala para Oséias, vá de novo e ame uma mulher que é adúltera. Ou seja, Deus está dizendo, não vai tome ela, mas ame ela com carinho. Ame essa sua esposa que te abandonou, que foi para a prostituição. E aí vemos que Oséias vai lá e compra sua esposa de volta. Por que ele compra? Porque provavelmente a esposa abandonou ele com as 3 crianças, foi para a prostituição, acabou se endividando e teve que se vender como escrava para alguém. Agora vem esse marido traído até o dono da escrava e fala aqui,
tal dinheiro, eu quero comprá-lo de volta. E compra para si essa mulher que teoricamente não merecia ele, né? Mas mostrando assim uma atitude profética do Deus que nos comprou através do sangue de Jesus Cristo, mesmo que a gente não merecesse. Depois do livro nos apresentar a vida de Oséias, agora a grande parte do livro são mensagens proféticas de Oséias, como essa vida dele significa, na verdade, uma grande visão de como Deus trata Israel e como Deus trata Israel no Antigo Testamento e agora no período do Novo Testamento, no período após Jesus Cristo, como Deus trata a sua igreja. É um livro que tem muitas imagens que explicam quem Deus é. Né? Deus é como um médico, Deus é como um pai, Deus é como um passarinheiro, Deus é como um leão, Deus é como uma ursa, né? Usando até uma imagem feminina. Deus é como chuva, Deus é como a traça e a podridão. Então, Oséias usa diversas imagens para tentar inculcar na cabeça do povo de uma maneira clara quem Deus é. E ao mesmo tempo também falando quem é Israel. Israel é como uma vaca obstinada, é como uma videira estéril, é como uvas no deserto, é como um lírio, como um bebê na barriga da mãe, mas que não quer nascer. Então o livro é bem assim lúdico nessa maneira de trazer diversas imagens para nos fazer entender. Uma coisa que Oséias tem ele pega pesado com os sacerdotes, com os líderes da igreja, os líderes do povo judeu, líderes religiosos, né? Por exemplo, aqui no capítulo 4, versículo 4. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendam com o sacerdote. E aí ele vai falando que ele não culpa as mulheres por se prostituírem, mas ele culpa os sacerdotes, porque os sacerdotes se prostituíram com as mulheres. Os sacerdotes que conheciam a lei, eles que deviam proteger as pessoas através da lei, mas eles fazem o contrário, eles usam isso como uma forma de assediar as pessoas, de usar para seu benefício próprio. E aí tem, por exemplo, versículos famosos, né, da Bíblia, por exemplo, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Falando da importância de se conhecer a Deus para, através do conhecimento, ser livre, como Jesus exemplifica mais tarde em João, capítulo 8, versículo 32. E no capítulo 9, o povo começa a se voltar contra Oséias, falando que a mensagem dele é muito dura, em que ele não é um homem correto, em que ele não é um profeta de Deus. Mas Oséias diz que sim, ele só está sendo obediente a Deus, trazendo uma mensagem muito dura ao povo. Oséias tem também outro versículo muito famoso, que é depois citado por Jesus 2 vezes, que é esse: pois eu quero misericórdia e não sacrifícios. Um versículo que é citado por Samuel também no Antigo Testamento, e aparece diversos dos profetas citam essa mesma frase: Deus quer misericórdia e não quer sacrifícios. Deus quer o coração e não só o exterior. Oséias tem uma profecia que se cumpre na vida de Jesus. É Oséias capítulo 11, quando fala assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Se cumprindo em Mateus 2,15, quando Jesus foi com seus pais ainda criança morar no Egito e depois voltou para Israel depois da morte de Herodes. Então falando que do Egito chamei o meu filho. Mesmo que em Oséias esse texto tenha outro significado, é uma profecia escondida, que se cumpre depois em Jesus. Tem também textos de Oséias que depois são citados novamente pelo apóstolo Paulo, como por exemplo Oséias 13:14. Onde está a morte e as suas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? Depois Paulo ele só muda umas palavrinhas, mas ele cita: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Se referindo a um texto que seria muito conhecido para os judeus da época de Paulo. E depois, no final, no capítulo 14, tem uma mensagem mais de esperança, fazendo com que o livro, naquela escadinha de sobe e desce, termine de uma maneira mais positiva, assim, falando assim: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. É a petição de Oséias para o povo de Israel: se convertam. E dizei: tira toda iniquidade, aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Ou seja, voltem-se para Deus e que não façam só sacrifícios exteriores, mas mudem o seu interior também. O interessante desse livro, o legal desse livro, é que você pode ler ele sob diferentes perspectivas também. Leia uma vez imaginando como se você fosse o Oséias, aquele homem, aquela pessoa que tem que sofrer em nome de Deus, que tem que trazer uma mensagem que vai trazer sofrimento para a sua vida e para a sua família.
mas que não abre mão da verdade. Leia uma segunda vez se colocando no lugar de Gomer, como se você fosse essa pessoa infiel, que fez muitas coisas erradas, mas que tem um Deus que é fiel mesmo assim. E tente ler o livro uma terceira vez se colocando no lugar de Deus, aquele que está abrindo todo o seu coração, está dando mais uma chance para alguém que não merece, que está com o coração contrito, querendo abandonar um povo obstinado, mas por outro lado continua amando e querendo que eles venham de volta. Então, tentando se colocar como seria sentir o que Deus sente por nós. O livro de Oséias é um livro que tem uma mensagem muito atual para nós. Ele mostra que o amor de Deus pela humanidade é gigantesco, assim como o amor desse homem que casou com uma prostituta e pagou o preço para comprá-la de volta, mesmo depois que ela traiu. O amor de Deus é muito maior. O livro diz que a mensagem do arrependimento e da mudança de vida abre espaço para uma segunda chance. Essa é a mensagem que Oséias sempre traz de novo. Convertam-se, convertam-se, mudem de vida para vocês não serem destruídos. Número 3, fique firme e fiel mesmo em meio às dificuldades. Vemos um Oséias que fica fiel mesmo em meio às dificuldades de sua vida, servindo de exemplo para nós. E a outra mensagem para hoje é que o amor verdadeiro significa sacrifício. Muitos filmes de Hollywood vão colocar hoje em dia que o amor, se a pessoa não combinava com você, tudo bem, se separa e casa de novo, e os filmes tratam isso como algo lindo. Mas Oséias nos mostra aquele amor sacrificial, que vale a pena se manter fiel e que lutar pelaquela esposa dele, mesmo que ela não estivesse merecendo ele. E se você gostaria de conversar ou de refletir mais sobre esse assunto, eu coloquei algumas perguntas aqui, que eu gosto de quando trabalho esse tema para conversas em grupo na igreja, ou em células. Qual descoberta do livro de Oséias eu gostaria de implementar em minha vida? E para conversar em grupo, Deus já te pediu para fazer algo que você considera maluco, assim como esse profeta que Deus pediu para ele casar com uma prostituta? E sempre encerrando discussões em grupo com a pergunta: como podemos orar por você hoje? Tornando a discussão algo bem pessoal para a vida de cada um. Muito obrigado por seu tempo, por ver esse vídeo. Estou aberto também, caso você tenha alguma pergunta. Mas Deus te abençoe, espero que você possa se aprofundar e ler esse livro mais uma vez e discutir e refletir a mensagem de Deus através de Oséias para nós. Deus te abençoe e até uma próxima.